do Senhor, irmãos. Vamos hoje para a quarta aula, superando conflitos e dúvidas. Ao decorrer das aulas aqui, quando eu for fazer isso aqui que for mostrar, vai ter alguns que vão estar arriscado e vai estar de caneta, porque essa lição aqui, como eu já falei, ela é num padrão antigo, num padrão antigo. E aí ela tá dividida realmente pelos 3 ciclos. A nova lição ela já não divide pelos 3 ciclos, tipo, acabou o primeiro ciclo, então quando for pro próximo, que é básico, médio, básico, intermediário e avançado, aí volta de novo para aula 1, porque é a primeira aula do avançado ou a primeira aula do intermediário, depois do básico. Na nova lição do discipulado, ela já é sequenciada, não tá errado. E aqui, como é antiga, ela tem essa divisãozinha, mas aí eu acabei riscando e botando de caneta para ficar igual a nova, né? A sequência, para não se perder, porque quando fizer aula 1 de qual, né? Amém? Hoje é superando conflitos e dúvidas. Que conflitos, que dúvidas? A gente pode mesmo falar o seguinte, antes de entrar na lição, superar conflitos e dúvidas pode ser tanto na área pessoal quanto também na espiritual, porque querendo ou não, uma acaba atingindo a outra, embora que nem todos percebam isso. Nem todos tenham discernimento para perceber, mas sim acaba influenciando de uma certa forma um no outro. E o que é superar? Superar é transpassar aquele limite, é vencer aquele obstáculo, vencer aquilo que está até mesmo incomodando. Dúvidas e conflitos. Dúvida é tudo aquilo que a gente não tem a certeza. É óbvio demais, mas é esse caminho. Eu tenho dúvida de como funcionar isso direitinho, de como é aquilo dali, do que significa isso. Então a gente tem que superar essas dúvidas, chegar a uma conclusão em nome de Jesus. O outro tópico é conflitos. Conflito é tudo aquilo que se choca. Há um conflito. Conflito de interesses, conflito de pensamento, conflito de teologia, conflito de ideologia, conflito. É um conflito. Então hoje a gente vai entender um pouco. O tópico 1 diz assim: conflito é uma guerra em embate de opiniões ou posições contrárias. Um novo convertido é uma pessoa que mudou de estado espiritual. Outrora ele só tinha a natureza carnal, ou a velha natureza. Quando aceitou a Cristo, passou a ter a natureza de Cristo. Então, para o novo convertido, vou focar aqui no novo convertido, a questão é essa. Vai começar a surgir conflitos e dúvidas, principalmente aqueles que vieram de outra religião, vão achar algumas coisas semelhantes, dependendo da religião que veio, vão achar coisas totalmente distantes daquilo que já tinha aprendido, então vai gerar conflitos na mente dele, e aí o professor tem que ter calma e paciência, perceber isso e conversar com ele e dizer assim, olha, é assim, assim, o caminho é esse, a Bíblia diz isso. Também é bom a sondagem do terreno, como assim? Conversar com essa pessoa, saber de onde ela veio, quais são os pensamentos que ela tem em relação à Bíblia, à doutrina, enfim, a tudo. Para daí o professor começar a trabalhar em cima desse novo convertido. Ficaria bem mais fácil, bem melhor, se ele compreender e saber com quem ele está falando. Ah, mas dentro de uma sala vai vir gente que veio de todos os tipos de lugares. O professor tem que saber todos os tipos de lugares, porque a verdade bíblica é uma só, inalterável, então não vai ser uma verdade, uma realidade para cada um, não. A realidade pode até ser, mas a verdade tem que ser a mesma para todos. A realidade de cada um, isso sim, pode ser diferente, mas a verdade não. Então o que acontece? Eles sabem, ah, esse aqui veio da Umbanda, esse aqui veio do catolicismo, esse aqui veio do adventismo, enfim. Cada um vem de um canto, sim, mas a verdade bíblica é uma só. Inalterável, inerrante. Então eu vou falar a verdade bíblica, independente de quem seja. E aí eu sabendo quem é quem e tendo um conhecimento prévio, se eu não tiver que eu vá buscar sobre o assunto, sobre o que eles pensam, eu tento encaixar isso dentro da lição e trazer a resposta para eles. Amém? Ponto 1. Lembrança do passado pecaminoso. A infalível palavra de Deus nos afirma que o diabo é o nosso acusador de dia e de noite, diante de Deus. Apocalipse 12:10. Em muitas pessoas, já salvas cobrem-se de vergonha ao lembrar dos seus terríveis pecados cometidos no passado. O que devemos fazer é preencher as nossas mentes com a palavra de Deus, a fim de que essas
cadeias sejam rompidas e se viva plenamente no gozo do Espírito para a glória de Deus Pai. Devemos ter sempre em nossa mente que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. E ainda pensar, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Jeremias 31:34. O novo convertido, ele tem que entender isso. Eu gosto de pensar o seguinte, a gente não pode ser nem 8 nem 80. Não pode ser extremista. Por quê? Tem alguns irmãos, isso é de novo convertido mesmo. Acabou de aceitar, já quer pá demais. É bom a gente ir degrau por degrau. Mas também a gente não pode, como muitos que eu já vi, por isso que é bom o professor, a igreja, todos que estão acompanhando aquela pessoa, sempre estar ali orientando ela dentro da palavra de Deus, guiados e orientados pelo Espírito Santo para orientar aquela pessoa. Amém? Porque existe sempre dois extremos. Aquele que acabou de aceitar e já vem com esse jargão, né? Deus sabe de tudo, Deus sabe que eu sou falho mesmo, a carne é fraca e o espírito está pronto. Aí quer viver ainda como vivia, né? Antes de aceitar a Cristo, mas aceitando a Cristo. E outro, foi o que eu acabei de falar. Quer já ser o santarrão, quer já ser, tá? Tem que ter calma. Mas esses erros vão ser inevitáveis. Por isso que a igreja, o professor, do discipulado, a igreja em geral, enfim, desde o do ministério aos irmãos que são cooperadores no reino de Deus, não é só na obra, no ministério, mas no reino de Deus, eles têm que ter essa paciência e sempre conversar, orientar esse novo convertido para ele sempre crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Ponto 2. 1.2. Temor de identificar-se publicamente com Cristo. Isso é interessante. Por quê? Perdão. Perdão. Isso é interessante. Por quê? Porque eu já vi muita gente, eu sou crente, mas não diz não agora não. Deixa eu ver se eu me firmo. Isso é uma cilada que Satanás lança na mente da pessoa, uma seta, para que ela fique assim. Ela tem que ter bastante observação, oração pela vida dela, tem que ter o maior cuidado e, novamente, a igreja em geral tem que estar cuidando e acolhendo ela, ensinando ela e fazendo ela entender que é prazeroso estar numa multidão e dizer assim: eu sou crente, eu sou salvo em Cristo Jesus. Não ficar, eu sou crente. Não é para ficar igual a Pedro, não. Não é para ficar igual a Pedro, não, que quando Jesus foi pego ali, que foi preso tudinho, tu parece com ele, tu é um deles, fala com ele, age e tal. Não, não. Mediante a qualquer coisa, a gente tem que ter a nossa postura cristã em nome de Jesus. Amém? Aí aqui diz assim: e foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. 1 Coríntios 12:3. Agora notemos que ele também não se deixou dominar pelos sentimentos que porventura estavam querendo lhe aprisionar. Pessoas que já aceitaram a Jesus e até crentes mais antigos sentem esse receio. Este caso tem muito a ver com o temperamento de cada indivíduo e as situações que lhes cercam. Amém? Como a lição disso aqui, mas aqui eu estou focando mais no novo convertido. Mas realmente tem gente que já é crente há bastante tempo e tem essa dificuldade. Se for pela timidez, se for por alguma coisa assim, isso aí é tranquilo. Mas se for pelo medo do que vão falar, eita, agora eu sou novo convertido, mas eu vivia num mundo onde eu bebia, fumava, sei lá, fazia isso, fazia aquilo, e agora, se eu dizer que eu sou cristão, meu Deus do céu, como é que vai ser? Eu vou perder a amizade. Não ligue para isso. Seu melhor, maior e verdadeiro amigo é Cristo. E ele vai colocar pessoas que vão ser seus amigos em Cristo Jesus, de verdade, aqui na terra. Não se preocupe com isso, não. Não se preocupe. Amém? Se preocupe mais em ter, como Jesus disse, o seu nome escrito no livro da vida. Lutar aqui e vencer para chegar lá naquele grande dia. 1.3 diz assim: forte oposição da família e amigos quanto ao Evangelho. Mateus 10:36 e 37. Em alguns casos, fatos como este que Jesus citou podem ocorrer, mas é necessário que nos sobrevenham tentações e provações para pôr em prova o nosso amor pelo Senhor Jesus. Vamos ler Mateus 10:36 e 35 para saber o que foi que Jesus falou. A oposição forte da família.
Mateus. Essa versão aqui é NLTH, talvez seja um pouco diferente, então, mas pode acompanhar aí, amém? Mas Mateus 10, 36 a 37, que diz assim: Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquele. Eita, perdão. É capítulo 10. Perdão. E assim, os piores inimigos de uma pessoa serão os seus próprios parentes. Versículo 37. Quem ama ao seu pai ou a sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama ao seu filho ou a sua filha mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Amém? Quando Jesus fala essas coisas, ele está dizendo porque... Perdão novamente. Me perdoe. Quando Jesus fala essas coisas, ele simplesmente está falando o seguinte: você aceitou o evangelho e você mora dentro de um lar que são de outro segmento religioso. E aí as pessoas dizem que você deve abandonar Cristo, senão eles vão parar de falar com você. Algo mais ou menos desse tipo. Eu sei que existem variantes aí, coisas mais extremadas, coisas mais leves, mas vamos por esse caminho. Então aí Jesus diz: aquele que ama mais o pai e a mãe, ou seja, só porque o pai e a mãe, ele veja que ele já vai no extremo, pai e mãe, que é mais do que a ele, e ele está se colocando como, além do Messias, e sim o Senhor, o Deus poderoso, não é digno dele. Porque você está deixando de servir a Cristo, de orar, de buscar a Deus, de ser cristão, de ter seu nome escrito no livro da vida, para só satisfazer o prazer de um homem, de uma mulher, de um ser humano. Por mais que seja seu pai e sua mãe, você tem que honrar, que é um mandamento com promessa, mas Jesus está dizendo assim: é um mandamento com promessa, mas eu estou acima, porque foi eu que dei esse mandamento. Foi eu que dei essa promessa. Estou acima. E aí, no caso, você está amando algo ou alguém que é inferior. Você está colocando alguém que é inferior, já que Jesus é Deus, acima de Deus. E não pode. É nessa questão. O ponto 4 diz assim: problemas de ordem intelectual. Alguns têm se deixado levar por este tipo de problema em dois polos totalmente diferentes. De um lado, existem aqueles que julgam-se cultos demais, ao ponto de achar o evangelho coisa para pobres e ignorantes. Do outro lado, existem aqueles que, por não possuírem um grau elevado de cultura, se inferiorizam e não pesquisam, não buscam conhecimento na palavra e por isso não progridem na fé. Isso é bem interessante porque realmente tem gente aí que se acha intelectual demais, tem gente até que era da igreja, passou em alguma faculdade, passou em algum canto, teve um novo ciclo de amigos que são os chamados intelectuais, enfim, e já acham que a Bíblia é bobagem e tal, mas para se enquadrar, isso se encaixa naquilo que eu falei antes, que Jesus falou, né? Aquele que ama mais amigo e tal, enfim, não é digno de mim. Se ele está falando de família, que é o que Deus prioriza na terra, dizendo assim, que nem eu expliquei agora anteriormente. Imagina um amigo, uma outra pessoa, um líder, enfim, só porque. E aí você deixa Cristo por conta disso. Me perdoe, mas isso é loucura, né? E também existem aqueles que, realmente, de fato, não vou falar daqueles que são totalmente leigos, que não sabem fazer uma pesquisa, que não sabem buscar, não. Estou falando daqueles que têm a condição, embora não saibam como, mas têm a condição de pesquisar, de saber mexer no celular pelo menos, e nem querem tentar pesquisar, buscar, conhecer, entender, enfim, através da Bíblia, através de estudos, pesquisas, quem é Jesus, a doutrina da igreja que faz parte, se essa doutrina é baseada na Bíblia, nas doutrinas bíblicas, enfim, dos extremos bem fortes aí, que até às vezes impede o ser humano de chegar mais a Deus. 1.5. Crê que a conversão resolve todos os problemas da vida. Disse Jesus: buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Mateus 6:83. Quando aceitamos a Cristo, o nosso único interesse, além de servi-lo, é chegarmos ao céu. Ou seja, muitas vezes a gente é crente. Sabemos que Deus vai intervir em nossas vidas, sim, para nos ajudar, nos dar sustento, mas também temos que entender que estamos no mundo e coisas podem acontecer a nós. Então, por isso que devemos ter a garantia da certeza da nossa salvação e lutarmos para chegar no céu.
e não somente tentar lutar para ter somente vitória aqui, e quando acontecer alguma catástrofe, alguma coisa, a gente diz assim, mas Deus não é comigo, eu não sirvo a Deus, porque isso aconteceu. Não. Lembre-se sempre, Jesus, a maior catástrofe que sofreu foi Jesus, porque ele sendo Deus, se inferiorizou para ter o mesmo nível que eu e você, para morrer numa morte de cruz, para nos poder dar a garantia da salvação na fé nele. Então, vamos deixar desse pensamento agora que eu sou crente, eu sou imbatível, eu sou invencível, eu sou bambambam. Não. Enquanto estamos aqui, temos altos e baixos. Enquanto estamos aqui, passamos por tudo que qualquer outra pessoa passa. A diferença entre nós e eles é que cremos, temos a certeza e vamos lutar para chegar no céu. Eles não compartilham dessa mesma fé. Superando dúvidas. Dúvida é incerteza sobre a realidade de um fato. Dificuldade em crer no mundo em que vivemos, estamos sempre cercados por situações que nos levam a fazer indagações. Isso é o que eu falei anteriormente. Uma coisa está ligada à outra. E graças a Deus por isso. É uma pessoa que... Desculpem. Uma pessoa que ela tem que ter a mente em Deus, baseada em Deus, focada em Deus. Ela não pode se deixar levar por qualquer coisa. Porque senão depois ela tem que... Vou falar que nem o pastor Cândido falou uma vez. Ele me permita, na ausência dele, citar o seu nome e citar o que ele falou, porque eu achei muito interessante e quero replicar aqui. O crente tem que ter a mesma fé, que foi o mesmo Deus que permitiu que Tiago, se não me engano foi Tiago, morresse decapitado e na mesma semana livrou a Pedro. Tem que acreditar nesse mesmo Deus, porque estamos sujeitos a tudo aqui nesta terra. E Deus vai permitir coisas que aconteçam, também Deus vai dar livramento em coisas que poderiam acontecer. E temos que ter a mesma fé nesse mesmo Deus, porque Ele é fiel. Amém? Deus abençoe a todos. 2.1. O 2.1 diz assim: dificuldade em ter certeza de salvação. Isso é bastante interessante de eu ler aqui. Isso é bastante interessante, porque essa dificuldade de ter certeza de salvação só é para novo convertido, não. Eu conheço muita gente, infelizmente, crente, até obreiro, enfim, muita gente que diz que não sabe se é salvo. Que dá vontade de... Como assim, irmão? Você não sabe que você é salvo? Como assim? Mas, enfim. A partir do momento que a gente aceita Cristo, a gente tem esse penhor da salvação que a gente desfruta pela fé nele. A salvação ela está empregada em 3 períodos: passado, presente e futuro. Fomos salvos, somos salvos, seremos salvos. O passado fomos salvos pela atitude e obra de Deus redentora desde o jardim do Éden, após o homem ser retirado de lá, mas lá saiu a promessa, ou melhor dizendo, no jardim que estava no Éden. O nome do jardim nunca foi Éden, mas o local onde estava o jardim se chamava Éden. Então, desde o jardim que estava no Éden, Deus fez uma promessa. Então, fomos salvos desde lá, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ao percurso da história, Jesus aparece e cumpre. Estamos salvos. E seremos salvos. Por quê? Depois que Jesus cumpre a promessa, Ele nos dá a promessa. Em Apocalipse diz: aquele que vencer, ao que vencer, ao que vencer, ao que for até o fim, esse será salvo. Então, desfrutamos a salvação agora, temos o gostinho da salvação agora em nossas vidas, pelo que já foi dito, que já foi executado e há de acontecer. Então, a promessa de Deus nos dá a fé. Essa fé é um penhor na garantia do que vamos desfrutar lá na frente. Então, ao que vencer. Aí é como a gente tivesse com o bilhete na mão, a gente fosse entregar para ganhar a salvação. Então, o penhor é isso. É a nossa fé. A gente vai entregar a fé em Cristo, na certeza de que Ele vai nos salvar. Vamos lutar para isso e estamos com o bilhete. Conseguimos, chegamos no céu, glória. Entregamos o bilhete e recebemos a coroa da vida. Amém? Aqui diz assim: é natural que o inimigo das nossas almas lance dúvidas sobre a nossa salvação, pois ele jamais ficará satisfeito com a sua nova decisão. Você era escravo do pecado, hoje servo do Senhor Jesus. Por isso, a maior arma para lhe desestimular, é colocar em sua mente a dúvida da salvação. Mas hoje estamos tendo essa certeza da salvação, amém? Só basta crer em Jesus, seguir os seus caminhos, ler a sua palavra, ficar disposto aos seus pés, e aí vamos ter a nossa salvação completa. Amém? Que só desfrutamos dela hoje pela fé, mas aí vai chegar um momento que vamos desfrutá-la completa e perfeitamente, se chegarmos lá lutando aqui hoje para chegarmos lá no céu. Amém?
Será que terei forças para vencer as tentações? Aí veja o que a lição diz. Nenhuma tentação provém de Deus, pois Deus a ninguém tenta. Está em Tiago 1,13. Se Deus não nos tenta, é óbvio que o tentador é unicamente o diabo, que nos tenta pelas nossas próprias paixões. Tiago 1,14. Mas não há tentação que não seja humana, porém Deus é fiel e nos dará escape. 1 Coríntios 10:13. Devemos, contudo, nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Tiago 4:7. Aqui já está a receita, ô glória. A gente pode vencer sim, mas irmão, eu acabei vacilando e caí. Vacilando e cedi à tentação. Independente de qualquer tentação que seja, de qualquer coisa que foi, que aconteceu, você pode pedir perdão a Deus, confessar esse pecado, confessar isso aí e receber o perdão de Deus. Se foi algo muito grave, muito extraordinário, você recorra aos seus líderes e até mesmo ao pastor, que isso é bíblico. E ele vai lhe orientar o que você deve fazer. Mas saiba já de antemão que qualquer pecado por Deus vai ser perdoado se você se arrependeu de coração e confessou. Amém? E logo após isso, procure os seus líderes e tenha uma conversa para explicar a situação e receber a orientação de Deus através da vida deles. Amém? (2.3) Dificuldades em perdoar mágoas sofridas. Isso é bastante interessante porque existem algumas coisas que nos impedem de entrar nos céus. A blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão nem nessa vida nem na outra, ou seja, não vai. O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? Atribuir o que é santo ao imundo e de consciência fazer isso. O que é de consciência? É saber. Exemplo, essa camisa é cinza e eu dizer que não é cinza, ela é roxa. É consciente. Enfim. Segundo aspecto, se eu não perdoo, eu não vou ser perdoado. Então, se a gente tem qualquer mágoa no coração, raiz de mágoa, de amargura no coração, a gente tem que orar, pedir a Deus para retirar isso de nós. Temos sim a salvação quando a gente tem esse pensamento, esse quebrantamento, e Deus vai trabalhar em nossos corações. Nós também temos que nos dedicar a trabalhar isso em nossos corações para a gente retirar esse sentimento ruim e a gente conseguir perdoar aquela pessoa, ou conseguir pelo menos viver em paz com ela para a gente poder adquirir o céu. Amém? O que fazer para fortalecer a minha fé? A Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. É importante frequentes leituras bíblicas e ir à igreja para que, ouvindo testemunhos de fé, adquira experiências e a fé necessária para permanecer firme na obra de Deus. Então, o que é que eu posso fazer para fortalecer minha fé? Lendo a palavra de Deus, indo para a igreja, para os cultos, escutando sempre os bons testemunhos de alguns irmãos, para dizer assim, Deus fez na vida dele, vai fazer na minha, ter esta fé. Também temos a convicção de que Deus já fez e faz nossas vidas. Lendo a palavra, orando, buscando o Espírito Santo, a gente fortifica a nossa fé. Amém? Devo correr para recuperar o tempo perdido? Esse fato não deve jamais preocupar o crente, pois os primeiros serão os últimos, os derradeiros. Marcos 9:35. O que importa é que você é uma nova criatura e servo de Deus vivo. Ou seja, não queira, aceitei agora, estou com tantos anos, meu Deus, perdi. Não, esqueça isso. É daqui para frente, você poderia ter aceitado a Cristo com 20 anos e agora está com 30. Você só teria 10 anos no reino de Deus, porque você nasceu de novo. Então calma, não tem essa corrida, essa correria, essa agonia não. Viva um momento de cada vez com Cristo. Tudo que já foi dito até agora, viva esse momento com Cristo para você ir se firmando na fé, ir se firmando em Cristo e dia após dia chegar na estatura de varão e varoa perfeito. Amém? Até o grande dia que ou ele nos arrebate para si individualmente, ou ele junto no coletivo arrebata a igreja para si. Por fim, manterei as antigas amizades. Não devemos ficar mal com ninguém, pois devemos seguir a paz com todos. Hebreus 12:14. Mas aquele que não tem comunhão com Deus não serve para ser nosso amigo, mas chegado, e nem tampouco devemos andar com os tais. 1 Coríntios 15:33. Amar a todos não significa conviver com todos. Ou seja,
Eu tenho que desfazer a amizade? Não. Posso ser amigo deles. O que eu não posso mais é eles me convidar para uma roda de onde vai ter palavras, conversas ali impróprias, coisas que não edificam a Deus. Então que eu não fique nesse meio. Eles vão, sei lá, usar drogas. Eu estava no meio antigamente e eles vão usar droga. Eu vou lá, não, mas eu vou estar evangelizando. Não, evangelize antes, deixe eles ir, abençoe eles em nome de Jesus, ore por eles e, já que eles querem ir, deixe eles ir e siga o seu caminho. E assim é em todos os âmbitos, todas as áreas, em todas as outras demais circunstâncias que podem ocorrer. Eu só citei alguns só para ter um entendimento, amém? Para concluir, é isso. A gente, para superar dúvidas, conflitos, indagações, é isso. Temos que buscar a Deus, buscar um bom testemunho, buscar pessoas que nos edifiquem, nos levem para perto de Deus e sempre estar buscando a sua palavra. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem na paz, espero que tenham gostado desse vídeo. Ah, só uma coisa. Eu vou começar. Quem chegou até aqui no final, muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E eu vou começar a fazer um vídeo por semana, amém? Fiquem na paz.